Então eu quero ler com vocês um texto bíblico, que eu, na verdade, não vou expor do início ao fim da minha mensagem. Ele vai ter um lugar-chave, um lugar importante durante o nosso tempo de reflexão, e eu vou pensá-lo no momento oportuno, mas dado ao lugar importante que ele vai exercer no nosso tempo de reflexão, eu quero começar com a leitura de Tiago, capítulo 4, dos versos 1 a 10. Então, carta escrita por Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 10. Vou fazer a leitura, peço que você acompanhe aí silenciosamente na sua Bíblia e receba de maneira atenta e de maneira confiante esta que é a palavra do nosso Deus. Isso é voz de Deus para você nessa noite. Então, receba com a autoridade que procede do Senhor. A palavra de Deus diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras? Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ontem, por ocasião da palavra que eu estava ministrando aos pastores, eu disse que há algum tempo atrás resolveram fazer uma espécie de meme na internet, que foi o meme da tensão entre a expectativa e a realidade. Vocês se lembram dessa história? De repente, as nossas redes sociais ficaram cheias de memes, o que as pessoas acham que é e o que de fato é. Vocês se lembram? E aí tinha lá uma primeira imagem que era o que as pessoas que acham que é ser um pastor. E aí está lá o pastor pregando na igreja, com a igreja lotada, tudo bonito e etc. E aí, o que de fato é ser um pastor? E aí tem um camarada lá escondido atrás de uma pilha de livro e você só vê o olhinho dele olhando assim de lado. Ou então, o que é ser mãe de gêmeos? E aí você vê na primeira imagem lá, o que as pessoas acham que é? Uma mulher carregando um carrinho por um gramadão verde, as crianças sorrindo, alegres, etc. E aí numa segunda imagem, uma mulher descabelada em casa, com os meninos correndo, os brinquedos todos lançados lá, o que de fato é. Eu disse ontem e quero repetir hoje que talvez coubesse um meme a respeito de como é a vida cristã no entendimento do povo brasileiro ou dos evangélicos brasileiros. Porque eu percebo que algumas pessoas têm uma expectativa muito inadequada a respeito do que é a vida cristã. Tem muita gente que, construindo aquela primeira imagem do meme, acha que o encontro com Jesus Cristo vai transportá-la de um ambiente de conflito para um ambiente de conforto. Tem muita gente que acha que é assim,
que na medida em que eu me encontro com Jesus Cristo, então todos os conflitos da minha existência deixam de existir e agora eu adentro num ambiente de conforto. Isso é o que as pessoas pensam que é a vida cristã. Mas o Novo Testamento diz que a coisa não é bem assim. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós não somos transportados de imediato de um ambiente de conflito para um ambiente de conforto. Nós somos, na verdade, transportados de um lado para outro dentro do conflito. Mas nós continuamos vivendo dentro de um conflito. É verdade, eu disse ontem e quero repetir, que a nossa experiência de encontro com Jesus é ambígua. Porque há um sentido no qual a gente experimenta alívio imediato. Para lembrar aqui Humberto Gessinger e os engenheiros do Havaí. Não é? A gente experimenta alívio imediato. Lembra do convite que Jesus Cristo fez às pessoas que estavam sofrendo? Ele disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, há um sentido no qual o encontro com Jesus Cristo alivia-nos imediatamente. Mas há um outro sentido no qual o encontro com Jesus Cristo significa o alistamento em uma batalha. Não é à toa que a metáfora que o Novo Testamento mais usa para se referir à vida cristã é a metáfora de uma guerra. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, diz que para nós vivermos de maneira adequada a vida cristã, nós precisamos tomar o quê? A armadura de Deus. Ninguém consegue viver a vida cristã de maneira adequada se não tomar a armadura de Deus. Eu estou começando a minha mensagem nessa noite com essa tensão, porque eu creio é sobre isso que vocês têm falado nos últimos dias aqui. Dê uma olhada ali naquele tema, não é? Zona de guerra. Nós vivemos em uma zona de guerra. E Tiago me pediu que falasse com vocês a respeito de uma experiência que nós temos enquanto nós vivemos com o Senhor Jesus Cristo nessa zona de guerra, que não é uma zona de guerra externa a nós, mas é uma zona de guerra interna a nós. Dê uma olhada ali no subtítulo. O subtítulo diz que essa guerra, essa batalha na qual nós estamos envolvidos, ela acontece na nossa interioridade, ela acontece na nossa mente. E uma das experiências que nós temos quando nós estamos lidando com essa batalha ou com esse conflito é aquilo que Tiago chamou ali de raiva. E que eu diria tem um correlato bíblico mais comum, que é a palavra ira, ok? A palavra bíblica mais comum, que aparece com mais frequência ao longo da Bíblia, né? É a palavra ira. Mas nós vamos falar basicamente da mesma coisa. Se você quiser entender por ira, raiva, se essa palavra mais comum, mais popular for melhor para você, todas as vezes que eu falar ira, entenda, eu estou falando dessa experiência de raiva que você conhece bem. Eu pretendo fazer basicamente 3 coisas com vocês nesta noite, tá? A primeira coisa que eu pretendo fazer é definir ira. Eu quero tentar definir ira com vocês. Então, se você sair daqui e não souber o que é isso, aí a culpa foi minha, eu não consegui me comunicar bem, porque eu quero que você saia daqui entendendo o que é essa experiência de ira. Em segundo lugar, eu quero falar um pouquinho a respeito da natureza dessa experiência. A pergunta que eu quero responder nesse segundo momento é: será que a ira é em si mesma uma experiência pecaminosa? Ou seja, todo e qualquer tipo de ira, todo e qualquer tipo de raiva que nós experimentamos na nossa vida é uma experiência pecaminosa? Se sim, por quê? Se não, por quê? Esse é o meu objetivo, então, no segundo momento da nossa reflexão. E no final, eu quero, então, tentar ajudá-los
a lidar com a ira pecaminosa. Eu quero apontar algumas coisas que são necessárias para nós, no meio dessa batalha na qual nós estamos envolvidos, para que nós enfrentemos de maneira adequada esse tipo de experiência. Então a gente começa definindo o que é ira, conversa um pouco sobre a natureza dessa experiência de ira e termina falando sobre como é que nós podemos enfrentar essa experiência de ira. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder hoje é: o que é ira? Afinal de contas, o que é isso? Bem, irmãos, eu quero começar dizendo que ira é uma daquelas coisas que é mais fácil descrever do que definir, ok? Eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui, você já ficou irado alguma vez na sua vida? Você vai dizer, claro que eu já fiquei. Se eu perguntar a você, você sabe quais são as coisas, mais ou menos assim, que costumam deixar você irado? Você talvez diga, olha, eu sei exatamente, pastor, quando meu marido faz aquilo, quando a minha mulher faz aquilo, quando meu filho faz aquilo, quando um amigo meu faz aquilo, então isso me tira do sério, eu viro bicho quando isso acontece. Então, você já experimentou isso? Você talvez saiba quando isso costuma acontecer com você. E você sabe também como é que você costuma expressar de alguma forma essa experiência. Tem gente que expressa a ira ficando calado, se fecha, não é? Vira uma tartaruga. Ninguém consegue tirar uma palavra dela, porque ela está irada. Outras pessoas expressam ira explodindo. Você não pode chegar perto dela que você vai levar aquilo que ela tiver na mão. Se ela tiver com um copo de vidro, você é perigoso tomar uma copada naquela ocasião, porque ela expressa a ira dessa maneira violenta, mais para fora do que para dentro. Então, eu creio que vocês todos conseguiriam descrever um pouco da experiência de ira, da experiência de raiva de vocês. É mais fácil descrever essa experiência do que propriamente definir essa experiência. Mas eu creio que para a gente dar o segundo passo da nossa fala de hoje, é importantíssimo que a gente encontre uma definição preliminar, pelo menos uma definição preliminar do que é ira. E eu acho que uma boa definição, e é a definição com a qual nós vamos trabalhar hoje, é a de que a ira é a resposta de uma pessoa diante de um mal percebido. Então, isso é a ira. É a nossa resposta, é a resposta de alguém diante da percepção de que algo mal está acontecendo. Essa experiência costuma ser uma experiência de natureza dupla, tá bom? Existe aquilo que eu chamaria da dimensão psicológica ou da dimensão afetiva da ira. O que é isso? É aquele sentimento de indignação, aquele sentimento de contrariedade que toma conta do nosso coração e da nossa mente quando nós percebemos que algo mal está acontecendo. Então, a ira é, em geral, uma experiência que começa na dimensão dos nossos afetos ou na dimensão psicológica da nossa existência. A ira é uma sensação, ela começa como um sentimento. Mas existe aquilo que eu poderia chamar aqui com vocês de uma dimensão ativa da ira. Ou seja, na grande maioria das vezes, a ira não fica presa na dimensão psicológica do ser humano. Ela se expressa, ela se exterioriza, ela se externaliza através de reações, em geral, no nível das palavras e no nível das atitudes. Então, do que nós estamos falando quando nós falamos de ira ou de raiva? Dessa resposta afetiva ou ativa que nós seres humanos costumamos dar quando nós percebemos que algum mal está acontecendo. Isso é, basicamente, uma definição de ira ou de raiva. Mas a pergunta que não quer calar é:
É a ira pecado? Todo tipo de ira é pecaminoso. Nós, em geral, costumamos pensar na ira como um mal em si mesmo. Na maioria das vezes, eu suspeito de que se eu chegasse aqui e fizesse essa pergunta a vocês, sem nenhum tipo de preâmbulo, sem nenhum tipo de introdução, eu acredito que a grande maioria de vocês diria: sim, a ira é algo em si mesmo pecaminosa, ou pecaminoso. Mas eu quero lembrar a vocês algumas coisas importantes que a Bíblia nos diz a respeito deste assunto. E a primeira coisa que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto é que ira não é uma experiência exclusivamente humana. Ira é também uma experiência divina. Deus se ira. A Bíblia diz isso. E se Deus se ira, a ira não pode ser em si mesma uma experiência pecaminosa. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é perfeito. Em Deus não existe pecado. E se existe um ser a quem a Bíblia atribui ira com facilidade ou de maneira comum, esse ser é o ser divino. Deus talvez seja o ser que a Bíblia apresenta como sendo o ser mais amoroso de toda a existência, e Deus também é o ser que mais se ira. Talvez você esteja assustado com aquilo que eu estou dizendo, né? Dá uma olhadinha nos Salmos. E eu quero lembrar a vocês que os Salmos são músicas, são cânticos que o povo de Israel cantava no passado. O povo de Israel gostava de cantar uns temazinhos meio estranhos, né? A gente não gosta de cantar sobre a ira de Deus. A gente gosta de cantar sobre o amor de Deus. A gente gosta de cantar sobre a misericórdia de Deus. A gente gosta de cantar sobre a graça de Deus. Mas dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, pelo menos 22 salmos tematizam a ira de Deus. Dizem que Deus é um Deus que se ira. Quando o povo de Israel se reunia para cantar, ele não cantava alguns atributos escolhidos de Deus. Ele cantava todos os atributos de Deus. E se você quiser dar uma olhada depois, eu vou citar alguns salmos aqui para você chegar em casa e ler a respeito da ira de Deus. Salmo 2, Salmo 6, Salmo 27, Salmo 30, Salmo 38, 56, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 85, 88, 89, 90, 95, 102, 103, 106, 110, 124, todos esses salmos tematizam o quê? A ira de Deus. Deus é um Deus que se ira. Eu sei, isso não é muito legal da gente falar, a gente não gosta muito de se lembrar disso, mas esta é a revelação que Deus dá a respeito de si mesmo. Ele não se apresenta apenas como um Deus de amor e de misericórdia na Bíblia. Ele também se apresenta como um Deus que é justiça e que às vezes manifesta a sua ira contra o seu povo, inclusive. Deixa eu lembrar apenas algumas passagens para a gente não ficar aqui só na menção de onde elas se encontram. Vamos olhar o Salmo 2? Vamos dar uma olhadinha no Salmo 2 e ver como é que o Salmo 2 fala de maneira tão bela da ira de Deus. E todas as vezes que eu leio esse Salmo, eu glorifico a Deus pela manifestação da sua ira. O Salmo 2 começa com a seguinte pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O salmista está olhando para a terra, para o que está acontecendo, e o que é que ele enxerga acontecendo na terra? Um motim.
causado pelos políticos, ok? Os reis da terra, eles estão se reunindo para fazer alguma coisa contra Deus e contra o seu ungido, que é o Senhor Jesus Cristo. Eles estão dizendo: sacudamos de nós as suas algemas, não vamos viver como Deus quer que vivamos. Aqui nós temos um retrato da cultura pagã. As pessoas que são diretoras, não é, dirigentes da mentalidade desse mundo, se reunindo para viver, elaborar um projeto de vida que é contrário à vontade de Deus. Isso é o salmista olhando para o que está acontecendo na terra. Aí de repente o salmista volta os olhos para o céu, para ver o que está acontecendo lá. E olha o que diz o verso de número 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Enquanto a gente fica aqui morrendo de preocupação, porque a cultura anticristã parece ir varrendo toda a moralidade, todo o estilo de vida que agrada a Deus no mundo no qual nós vivemos. O que é que o salmista diz que Deus está fazendo lá em cima? Ele está rindo. Rindo de quê? Rindo dos esforços inúteis dos homens de tentarem se autoafirmar diante do senhorio dele. E ele está olhando para os homens e dizendo assim: espera o tempo da minha ira. Aguarda o dia em que eu for manifestar a minha indignação contra vocês. Deus é um Deus que se ira. Lembra do que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, a partir do verso de número 18? Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que acontece tantas coisas ruins no mundo? Porque às vezes nós vemos algumas tragédias acontecerem. Por que essa pandemia? Eu não tenho dúvidas. Deus está querendo dizer alguma coisa para nós. Nós somos parte dessa sociedade que de alguma forma quer viver tentando romper as algemas que nós olhamos como se Deus estivesse impondo a nós, quando Ele declara a sua lei e exige que nós vivamos da maneira como Ele deseja que nós vivamos. E Deus às vezes nos dá manifestações parciais da sua ira, manifestações parciais da sua indignação. Para quê? Para que nós nos lembremos que existe um Deus no céu, que é amor e misericórdia, sim, mas também é justiça. Então veja, Deus é um Deus que se ira. A Bíblia fala sobre isso, e isso, portanto, nos leva à conclusão de que a ira não pode ser em si mesmo algo pecaminoso. Além disso, a Bíblia recomenda um tipo de ira a nós. Se você olha para alguns textos bíblicos, você vai perceber que a Bíblia recomenda um tipo de ira. Os dois textos mais conhecidos são o Salmo de número 4, verso de número 4. E o outro é uma citação desse texto lá no Novo Testamento. O que diz o Salmo 4:4? Irai-vos e não pequeis. Olha que coisa interessante. O salmista dizendo que para nós seres humanos é possível um tipo de experiência de ira que não é pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, verso de número 26, tratando exatamente da santificação daqueles que estão em Jesus Cristo, vai dizer a mesma coisa. Irai-vos e não pequeis. Então, vejam, irmãos, existe uma experiência de ira que é uma experiência santa, ok? Existe uma experiência santa de ira. Nem
toda experiência de ira é uma experiência pecaminosa. Contudo, no entanto, todavia, e se tiver mais alguma conjunção adversativa, pode colocar aí também, né? Mas, contudo, no entanto, todavia, existe uma razão muito plausível para que nós falemos da experiência de ira como uma experiência pecaminosa em si mesma. É aquilo que está escrito em Tiago, no capítulo 1, versos de número 19 e 20. Ali nós temos uma declaração feita por Tiago que explica por que nós temos a tendência de olhar para a experiência de ira como algo pecaminoso em si mesmo, e mostra para nós que nós não estamos de todo errados quando nós olhamos para essa experiência nessa perspectiva. Tiago diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, Tiago está aqui ajudando as pessoas que estão passando por provação a como é que eles respondem a essa provação. E ele diz: fale ou ouça mais, fale pouco, e ire-se menos do que você fala. É isso que o Tiago está dizendo aqui. E qual é a razão pela qual você deve se irar pouco? Ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, por que é que nós, quando olhamos para essa experiência, nós tendemos a olhar para ela e interpretá-la, toda a experiência de ira humana, como uma experiência pecaminosa? Porque, de fato, a Bíblia afirma que, em geral, a experiência de ira que nós temos depois da queda em pecado é uma experiência pecaminosa. Então, embora nem toda a experiência de ira seja pecaminosa em si mesma, na esmagadora maioria das vezes em que nós experimentamos esse tipo de sensação ou resposta, depois que a queda adentrou a nossa experiência, nós estamos envolvidos com o pecado. E a pergunta é: por que é que a nossa experiência de ira tende a ser pecaminosa depois da queda? Por 3 razões, basicamente. A primeira é por causa dos seus efeitos. Você percebe aí que Tiago estabelece uma relação entre a ira e a justiça. Perceberam aí? Tiago estabelece essa relação. E ele diz que, na maioria das vezes, a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, por que é que a nossa experiência de ira costuma ser uma experiência pecaminosa? Por causa daquilo que ela produz. Ou seja, ao contrário da ira de Deus, que estabelece a justiça no meio da humanidade, a nossa ira não costuma produzir aquilo que é reto, aquilo que é justo e aquilo que é bom. Na verdade, na grande maioria das vezes, a nossa experiência de ira produz o que é injusto e mal. Tiago está dizendo isso aqui, e Tiago está calcado na sabedoria bíblica, quando ele faz essa afirmação. Deixa eu mostrar para vocês 2 provérbios bíblicos. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, verso de número 18. Provérbios capítulo 15, verso de número 18. E veja o que diz esse texto. O homem iracundo, o que é o iracundo? É aquele que dá vazão com rapidez à sua ira. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então, o que é que a manifestação da nossa ira costuma gerar, segundo o provérbio bíblico? Contenda, briga, guerra,
inimizade entre as pessoas. Dê uma olhada em Provérbios capítulo 29, verso de número 22. E aí nós temos um outro provérbio que diz o seguinte: o iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então, o que é que a nossa experiência de ira costuma causar? Uma multiplicação de pecados, uma multiplicação de transgressões. Então, essa é a primeira razão pela qual a nossa ira costuma ser pecaminosa. É o que ela produz, o que ela gera. Mas há uma segunda razão pela qual a nossa experiência de ira costuma ser pecaminosa. É a sua expressão, ou a maneira como nós costumamos expressar a nossa ira. Perceba que no verso de número 19, Tiago estabelece aí uma relação entre ira e prudência. Tiago está dizendo, todo ser humano, se quiser responder de maneira adequada a situações difíceis, precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago está aqui estabelecendo uma clara relação entre ira e prudência, e ele está dizendo que nós não temos a tendência de expressar a ira de maneira sábia. Muito pelo contrário, a nossa tendência é expressar a ira de maneira tola. E Tiago destaca aqui a precipitação com que nós costumamos expressar a nossa ira. Já pararam para perceber como nós somos precipitados na manifestação ou na expressão da nossa ira? Quando nós estamos irritados, nós não deixamos as pessoas falarem conosco. Nós as agredimos antes que elas falem, sem perceber que aquilo que as pessoas vão falar pode ser um meio através do qual a nossa ira seja aplacada, a nossa ira seja diminuída. Mas nós somos tão precipitados na nossa expressão de ira que nós não deixamos as pessoas falarem. Elas começam a falar conosco e a gente já diz, lá vem você falando isso de novo. Eu já ouvi isso 300 vezes, para com essa ladainha. Não é? É assim que a gente reage, às vezes precipitadamente, dando vazão à nossa ira. Provérbios capítulo 12, verso 16, diz que a ira do insensato, a ira do tolo, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Ou seja, se você quer conhecer uma pessoa tola, é só você olhar para aquela pessoa que dá vazão de imediato à sua ira. O problema é que na nossa cultura isso se tornou virtude. Não é verdade? Ô pastor, eu sou daqueles que falo mesmo. Falo mesmo. Não adianta chegar para mim e falar outra coisa. Não, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e eu não levo desaforo para casa. Esse é o meu jeito. Pois bem, morra com o seu jeito. Mas você, se é cristão, não foi chamado para ser do seu jeito. Você foi chamado para ser do jeito de Jesus. E Jesus não é iracundo. Jesus é descrito pela Escritura como alguém que é manso e humilde de coração. Essa desculpa não pode valer para nós, irmãos, se nós somos cristãos. Esse é o meu jeito, você já devia ter se acostumado comigo. Não. Você e eu fomos chamados para ser do jeito de alguém que é manso e humilde de coração. Então, Tiago nos chama a atenção aqui para o fato de que nós tendemos a expressar a nossa ira de maneira precipitada. E isso faz com que ela carregue os traços da nossa maldade. Mas nós poderíamos ampliar um pouco esse tópico aqui, pensando, por exemplo, na desproporcionalidade das nossas expressões de ira. Irmãos, como elas são desproporcionais
a maneira como nós expressamos a nossa indignação. É mais ou menos como aquele indivíduo descendente de Caim, descrito lá em Gênesis capítulo 4. O homem que pela linhagem de Caim é o 7º depois de Adão. E isso não é por acaso, é porque ele é a expressão máxima da maldade humana depois da queda. Eu estou me referindo a um homem que chamava-se Lameque. Esse era o nome dele. E ele gostava de olhar para a mulher dele e falar assim: um homem lá, ó, pisou no meu dedão, fui lá e matei ele. Esse é o nível de proporcionalidade com que às vezes nós expressamos a nossa ira. A gente toma um pisão no pé e comete um assassinato. E aí depois, a cultura antiga e a escritura estabelece algumas coisas do tipo olho por olho, dente por dente, e aí a sociedade moderna, ela vem olhar e questionar a escritura pelo estabelecimento do princípio de justiça, como se a gente fosse justo por natureza. Sabe por que existe olho por olho e dente por dente? É para estabelecer a proporcionalidade da resposta na justiça. É por isso que existe, porque se deixar por nossa conta, a gente responde pisão no pé com assassinato. Nós sempre respondemos na nossa manifestação de ira de maneira desproporcional. Isso é o que Provérbios, no capítulo 27, 3 diz. Ele diz assim: pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Pedra é pesada, a areia é pesada, diz Provérbios, mas se você quer conhecer uma coisa que é pesado para valer, é a ira do homem tolo, é a ira do homem insensato, porque ela é completamente desproporcional. Então, essa é a segunda coisa que torna a nossa ira algo pecaminoso. É a maneira como nós a expressamos. Então, por que a nossa ira é pecaminosa? Primeiro, por causa daquilo que ela produz. Ela não produz a justiça de Deus. Ela produz inimizade, ela produz guerra, ela produz uma multiplicidade de transgressão. Em segundo lugar, ela é pecaminosa por causa da maneira como geralmente ela é expressa. E ela é expressa muitas vezes de maneira precipitada, e ela é expressa muitas vezes de maneira desproporcional. Agora, há uma terceira razão pela qual a nossa ira é pecaminosa. E essa talvez seja a mais fundamental de todas, e é por isso que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com essa terceira. Tem a ver com a nossa motivação. Ou seja, a nossa ira é pecaminosa por causa dos seus efeitos, a nossa ira é pecaminosa por causa do seu modo de expressão, mas a nossa ira também é pecaminosa por causa da nossa motivação. Nós somos seres que fomos criados para a glória de Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao outro como a nós mesmos. Deus nos fez para isso. Nós somos pessoas teocentricamente orientadas e outro-orientadas. Meu pai é que dá esse exemplo com frequência e costuma dizer que até a nossa estrutura física aponta para o fato de que nós fomos criados para fora. Qual é a única pessoa que você não vê aqui dentro nessa noite? Qual é a única pessoa que você, pessoa humana, qual é a única pessoa humana que você não vê aqui essa noite? Você mesmo, ok? Você vê todas as outras, mas para ver você mesmo, você precisa olhar no espelho. Você não se vê. Daí, eu fico emburrado quando os jovens na minha igreja dizem assim: pastor, sabe como é? Eu estou tentando me encontrar. Aí eu olho para eles e falo: então para. Por quê? Porque você não foi criado para encontrar você mesmo. Você foi criado para encontrar Deus e os outros. A sua estrutura física aponta para isso. Deus criou você para fora, Deus não criou você para dentro. Mas um dia,
alguém teve a ideia de que talvez nós pudéssemos funcionar melhor para dentro do que para fora. E alguém então convenceu os nossos primeiros pais de que talvez a vida pudesse funcionar de maneira mais adequada se, ao invés de buscar a glória de Deus e o bem do outro, o ser humano tentasse se encontrar. Isso foi a tentação de Satanás no jardim do Éden. Esse negócio de tentar se encontrar é a mentira que o pecado vendeu para Adão e Eva no jardim do Éden. A tentação consiste nisso. Quer dizer que Deus disse que o dia que vocês comerem dessa árvore, então vocês vão morrer? Não é bem isso, diz Satanás? Ele proibiu vocês de comer dessa árvore, porque ele sabe que o dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Aí brilha o olhinho de Eva, e ela diz: o quê? Eu vou ser como Deus? Eu vou ser o ponto de referência para dizer o que é o certo e o que é o errado? Isso é o conhecimento do bem e do mal. Eu não vou precisar de ninguém, a parte de mim, dizendo o que eu tenho que fazer. Se eu comer dessa árvore, então eu alcanço a minha liberdade, eu atinjo a minha autonomia, eu me torno um ser iluminado. E vendo a mulher, diz o texto de Gênesis, que a árvore era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu também. E a partir daquele momento, uma mudança religiosa fundamental aconteceu no coração do ser humano. O homem que havia sido criado para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, agora se ama mais do que todas as coisas e usa Deus e o próximo para a sua própria satisfação. Se você não se viu nessa definição, talvez você esteja no planeta errado. Porque todos nós, seres humanos, nos tornamos seres idólatras por natureza depois da queda. Existe uma relação fundamental entre a nossa ira e a nossa idolatria. Na grande maioria das vezes, nós não ficamos irados com as coisas que atingem a glória de Deus e o bem do seu reino. Na grande maioria das vezes, nós ficamos irados com as coisas que contrariam a nossa própria vontade. O que é que nos faz perder a estribeira? É quando as coisas saem do nosso controle. Não é assim? Às vezes eu estou chegando de um dia duro de trabalho, e aí eu penso assim: conto ou não conto qual o time que eu torço agora? Vocês vão ficar... Conto? Vai ter um joguinho do Flamengo daqui a pouco. Estou falando aqui só para lembrar os atleticanos que vocês não vão ganhar a Libertadores esse ano, ok? Então eu chego em casa e digo assim: vai ter um joguinho do Flamengo hoje. Eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou pegar uma Coca-Cola gelada na geladeira, vou fazer uma pipoca, vou sentar, e eu não quero o mínimo de perturbação. Depois de um dia de trabalho como eu tive, eu acho que eu mereço isso. E aí quando eu boto o pé em casa, minha esposa fala assim: meu bem, queimaram 2 lâmpadas em casa. Nós precisamos que você vá ao mercado hoje. E aí o meu desejo pelo conforto ansiado durante todo aquele dia é colocado em xeque com a minha função de marido e de pai. Eu desejava ser o rapaz confortável no sofá da sala, assistindo o joguinho do Flamengo. Deus disse para mim: vá cumprir a sua missão de pai e esposo. E aí o que é que eu faço? Eu me irrito.
jogo o copo que está no chão, falo, você não podia ter pedido isso antes, não? Tem que esperar eu chegar dentro de casa para então pedir essas coisas? Por que não mandou mensagem no WhatsApp? Sabia que eu estava vindo para cá? Meu ponto é, por que essas coisas acontecem? É porque a glória de Deus está sendo colocada em jogo? É porque alguma coisa verdadeiramente má está acontecendo? Ou é porque eu tenho uma visão tão autoestimada de mim mesmo, e eu me coloquei num lugar tal, em que o meu desejo e a minha vontade não podem ser frustrados de forma nenhuma, que quando isso acontece, então eu explodo com qualquer um que está ao meu lado. Percebe? Existe uma relação fundamental entre a nossa ira e a nossa idolatria. E vocês querem se lembrar de um exemplo bíblico disso? Lembra de Jonas? Jonas é um claro exemplo de como existe uma relação entre essas duas coisas na nossa vida. Deus mandou Jonas pregar para um grupo de pessoas. Lembram disso? Deus mandou Jonas pregar para um grupo de pessoas. E Jonas ficou meio irritado. Por quê? Porque aquele povo era inimigo do povo dele. E ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era misericordioso, e que se ele fosse lá pregar para aquele povo, era capaz de Deus perdoar aquele povo, tal era o tamanho da graça e da misericórdia dele. E o que ele faz? Ele foge da presença de Deus, vai para um outro lugar, Deus então traz ele de volta, e manda ele ir pregar. E ele vai a Nínive, e ele prega em Nínive, e como ele imaginava que aconteceria, o que Deus faz? Deus converte o coração dos ninivitas. E sabe o que diz o capítulo 3 de Jonas? Diz que ele ficou irado com isso. Ele ficou irado com a manifestação da misericórdia e da graça de Deus para com aquele povo. Por quê? Porque ele tinha uma visão muito exagerada de si mesmo. Ele achava que ele e o povo de Israel eram merecedores da graça e da misericórdia de Deus, mas os ninivitas não eram merecedores daquela misericórdia. Ao invés de se dobrar diante do senso de justiça de Deus, ele queria que Deus se dobrasse diante do senso de justiça dele. E aí sabe o que Deus faz? Tem um dia lá que está calor para danar, e Deus faz crescer uma plantinha atrás dele, assim, para fazer sombra para ele. E ele experimenta aquela sombra, mas depois Deus queima aquela planta. E ele fica irado com aquilo que aconteceu. E aí Deus olha para ele e diz: Jonas, é justa essa tua ira? Você consegue ter misericórdia de uma planta que eu fiz nascer ontem e morrer hoje? Não é que Jonas tinha misericórdia da planta, é que Jonas só pensava nele mesmo. Ele só pensava em si. E não consegue ter misericórdia dessa multidão de pessoas caminhando para o inferno. Veja como a nossa ira, ela é pecaminosa por causa da motivação. Ao invés de nos irar contra aquilo que atinge a glória de Deus e o avanço do seu reino, nós nos iramos contra aquilo que atinge o nosso conforto pessoal e o estabelecimento da nossa vontade na nossa vida. É por isso que a nossa ira é pecaminosa, porque ela, na grande maioria das vezes, é resultado da nossa idolatria. E a pergunta talvez seja então, como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu enfrento esse pecado terrível que se expressa dessa maneira através da minha ira? Deixa eu apontar aqui 3 coisas que eu acredito que você precisa fazer para lidar com a sua ira pecaminosa. Agora você já sabe que, em geral, quando você expressa a sua ira, você está envolvido com pecado. Por quê? Porque você está expressando algo que não vai gerar boas coisas, expressando de um jeito errado, geralmente motivado pelo amor próprio, ao invés de ser motivado pelo amor a Deus. Então como é que a gente lida com isso? A primeira coisa é
Você precisa de um novo coração. Se você não tiver um novo coração, você não poderá deixar de ser um homem iracundo. Você não poderá deixar de ser uma mulher iracunda. Sabe por quê? Porque o problema da ira é o problema do coração. O coração da ira é o problema do coração. Em outras palavras, ou Deus muda o seu coração de um coração que ama escravizadamente a si mesmo, para um coração que ama a Deus e o outro, ou você nunca vai conseguir se desprender dessa praga que torna você um indivíduo, um sujeito iracundo, que desconta nos outros quando a sua vontade é de alguma forma confrontada. Nós precisamos de redenção, irmãos. Nós precisamos, como diz Jesus a Nicodemos, nascer de novo. Precisamos que Deus tire de nós um coração de pedra e nos dê um coração de carne. E isto é possível, eu quero dizer a você, por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 15, que ele morreu por todos, ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que aqueles por quem ele morreu, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás? A gente olha para a morte de Cristo e diz assim, ele morreu para me levar para o céu. Ou seja, a gente enxerga os benefícios futuros da obra de Jesus Cristo. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo a você nessa noite? Está dizendo que a obra de Cristo não tem apenas benefícios futuros, ela também tem benefícios presentes. Jesus Cristo morreu por você, para que você que é um jovem escravizado à sua própria vontade, a tal ponto de manifestar de maneira iracunda a sua ira, todas as vezes em que a sua vontade é de alguma forma rejeitada, possa viver não para si mesmo, mas possa viver para Deus e para o outro. O dia que isso acontecer com você, Deus tirar o seu coração de pedra e der um coração de carne, então as suas motivações estarão diferentes e você vai poder responder de maneira diferente às situações que hoje tendem a tirar o que há de pior no seu coração. Porque saiba, a gente tem a tendência de colocar a culpa nas circunstâncias, não é verdade? A gente diz, olha, eu fiz isso porque fulano falou aquilo. Mas você não é dominado pelo que o fulano diz. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando você responde daquele jeito, não é porque fulano falou de outro, é porque aquilo era do que o seu coração estava cheio. Porque o que Jesus Cristo diz? Que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então nós precisamos de uma mudança radical. E essa é uma mudança que apenas o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, pode fazer. A segunda coisa que você precisa fazer, se você já foi transformado por Jesus Cristo, é substituir o objeto da sua ira. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero que você me entenda nessa noite. Você precisa continuar irado, mas irado contra as coisas corretas, e não contra aquilo que você tem sido irado até aqui. Você deveria ser irado contra a tendência do seu coração pecaminoso. Você deveria ser irado contra a tendência do seu corpo de impulsionar você para o pecado. Lembra como é que Paulo diz que ele lutava contra o pecado? Ele diz, eu esmurro o meu corpo para lutar contra o meu pecado, Paulo diz.
Por quê? Porque eu me angustio por ter no meu coração essa maldita tendência, essa lei gravada de certa forma dentro de mim, que me impulsiona a desobedecer àquele que me amou a tal ponto de enviar o seu filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Odeio o pecado. Se ire contra o pecado que tenta sufocar aquilo que Deus está fazendo em você. Porque nós somos seres habituais. E sabe como é que nós criamos um hábito? Substituindo. Ou abandonamos um hábito, substituindo por outro. É assim. Deus nos fez assim. Então, Deus nos fez para sermos pessoas iradas. Para termos raiva. De quê? De tudo aquilo que desagrada a Deus. De tudo aquilo que não concorre para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. E por último, se você deseja se irar da maneira correta, você precisa desenvolver autoconhecimento. Autoconhecimento. Você precisa pedir a Deus para dar a você uma visão exata de quem você é. E aí talvez você esteja pensando, mas, pastor, assim, por que eu preciso pedir isso a Deus? Eu não consigo fazer isso sozinho? A resposta é, não consegue. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Como diz o Estevam Queiroga, em uma das músicas do disco que está rodando no meu carro há uns 2 meses, o Ocideia, na própria história, ninguém é o vilão. Na própria história, ninguém é o vilão. O problema é sempre o outro. Por isso nós precisamos pedir a Deus uma visão correta de quem nós somos, desenvolver autoconhecimento, conhecer as nossas tendências idólatras e os gatilhos que costumam estartar a idolatria e a ira no nosso coração. Por exemplo, talvez você seja alguém que idolatre o controle. Você adora ter o controle da situação nas suas mãos. E todas as vezes que Deus diz que as coisas não vão ser do jeito que você planejou, você se ira profundamente, porque ficou claro, ficou evidente, de que não é você quem manda. Você ama o poder. Poder de tomar decisões e de as coisas acontecerem como você diz que elas vão acontecer. Você precisa se conhecer. O Espírito iluminar a sua mente de modo a que você perceba essa tendência idólatra no seu coração. Outras vezes você pode ser alguém que ama a sua autoimagem. O seu sonho era que todas as pessoas se curvassem diante da sua beleza. Reconhecessem que você é um cara legal. E aí todas as vezes em que a sua imagem fica exposta diante das pessoas, você se ira profundamente tentando proteger a sua imagem. Quando a ira se expressa de maneira pecaminosa, não é algo que está acontecendo aqui fora apenas. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. Na dimensão da nossa adoração. E nós precisamos nos conhecer o suficientes para, no poder do Espírito Santo, prever e evitar reações de ira pecaminosa que, segundo a Bíblia, apenas multiplica as transgressões. O evangelho dessa noite é que se você estiver interessado no senhorio de Deus no seu coração, eu quero dizer para você que tem alguém que está mais interessado do que você. Sabe quem é? Ele mesmo. E se você disser hoje, Senhor,
eu entendi que todas essas explosões de ira que tomam conta da minha vida devem-se fundamentalmente a uma coisa: às vezes eu estou servindo a mim mesmo ao invés de servir o Senhor. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor tome conta do meu coração de maneira plena e total. Eu não quero que o Senhor tenha competidores dentro do meu coração. E se você fizer essa oração de maneira sincera hoje, eu quero dizer a você que Deus está mais interessado em ser Senhor da sua vida do que você pode estar interessado que Ele seja. E por causa disso, por causa da glória dEle, do interesse dEle em nos fazer a imagem do seu Filho Jesus Cristo, nós contaremos com o auxílio dEle para nos irarmos pelas coisas que nós devemos nos irar e aprendermos a responder com misericórdia e graça quando o nosso eu e não Deus estiver sendo ferido. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra. Obrigado porque ela nos diz que, embora a ira não seja uma experiência pecaminosa em si mesmo, ou em si mesma, na grande maioria das vezes, quando nós nos iramos, nós estamos pecando contra Ti. Porque nos iramos não porque a glória do Senhor está sendo atingida. Nos iramos porque a nossa vontade, o nosso desejo não está sendo satisfeito. Como diz Tiago, são os prazeres que militam na nossa carne, que frequentemente nos faz reagir com tanta ira e indignação quando as coisas não acontecem do nosso jeito. E ó Deus, nós queremos Te pedir perdão por essas motivações egoístas que muitas vezes tomam conta de nós, que nos faz, Senhor, precipitadamente ferir pessoas, agredir pessoas, destruir a Tua criação, porque as coisas não saíram do jeito que a gente planejou. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós sabemos que nem sempre nós expressamos a nossa indignação como deveríamos expressar. E nós queremos reconhecer diante do Senhor que isso tem a ver com o estado do nosso coração. Queremos pedir ao Senhor que, se existe alguém aqui nessa noite que ainda não teve o coração de pedra trocado por um coração de carne, que hoje seja o dia disso acontecer. Transforma, Senhor, os nossos corações neste lugar. E quanto a nós, Senhor, que já tivemos o coração transformado, santifica a nossa vida. Enche-nos do Espírito Santo, para que nós possamos responder de maneira adequada às diversas situações da nossa vida, visando a honra e a glória do Teu nome e não a satisfação e o estabelecimento do nosso reino. Ensina-nos, ó Deus, a buscar antes de tudo o Teu reino, certo de que o resto haverá de ser acrescentado pelo Senhor a nós. Dá-nos condições de esvaziar-nos de nós mesmos, a fim de que sejamos plenamente cheios do Senhor. É a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.